Oi, gente. Gente, eu tô aqui pra fazer pra vocês um vídeo sobre o arquétipo do Sol, gente. Então, esse vídeo aqui, ele é a minha experiência usando o arquétipo do Sol. Eu usei ele por um mês. Eu usei o arquétipo do Sol desde o início de janeiro. E assim, gente, eu tenho muitas coisas pra falar desse arquétipo, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanta coisa pra falar assim. Porque esse arquétipo, gente, ele traz mais o lado luz, né? Então, bora que eu vou começar a falar. A primeira coisa que eu percebi ao ativar o arquétipo do Sol foi a questão da vitalidade, gente. A vitalidade que é a energia em si, né? Que a gente fica com muito mais energia para fazer as coisas. Eu acordava com muito mais alegria, com mais disposição. Então, foi um mês assim muito maravilhoso, o mês de janeiro, porque eu realmente eu me sentia mais disposta para fazer tudo. Tanto que mês de janeiro foi o mês que eu treinei certinho. Gente, de verdade, vocês sabem que eu tô na meta, né, de voltar pro meu corpo de antes da gravidez. Lógico que não vai ficar igualzinho, né? Porque eu passei por um parto. Mas assim, gente, desde o ano passado que eu voltei a treinar. Mas assim, só depois de ativar o arquétipo do Sol que eu realmente estou tendo uma disposição muito grande, assim. Então eu tenho, nossa, gente, de verdade, eu tenho treinado todo dia certinho, não tenho faltado. Então, assim, é uma coisa que eu percebi, que ele deixa a gente realmente disposta a fazer aquilo que a gente combinou com a gente mesmo. Outra coisa que eu gostei muito desse arquétipo do Sol é a questão da alegria, da felicidade. A gente fica mais feliz, fica com mais alegria mesmo. Ele, meu amor, obrigado pra você. E aí eu percebi, gente, que a gente fica com mais alegria, a gente fica mais feliz. Então, todos os dias eu tenho acordado feliz, pensando positivo. Esse é um outro ponto que ele faz a gente pensar positivo no automático. É lógico que nos primeiros dias ali eu não vi muita diferença, né, gente? Porque não é tão rápido para ativar um arquétipo. Mas eu fui ali usando ele. Obrigado, amor. E aí eu percebi ali na segunda semana que eu comecei já a ficar mais positiva, com pensamentos bons, de verdade. Então, assim, ai, gente, de verdade, é tão bom esse arquétipo. Eu nunca pensei que eu fosse ativar esse arquétipo e eu gostar tanto. E dele eu gostei mesmo. Outra coisa que eu gostei muito desse arquétipo foi a questão do brilho próprio. Eu percebi que o meu brilho, ele voltou. Tipo assim, eu percebi que eu voltei um pouco na minha essência, usando o arquétipo do Sol. Que era aquela coisa que eu tava um pouco apagada, né? Que eu me sentia feia. Eu já não me sinto feia mais. Gente, eu já tô gostando de mim, de novo. Então, assim, de verdade, eu amei essa experiência com o arquétipo do Sol. Ele me trouxe luz, sabe? Ele me trouxe pensamentos bons, me trouxe esperança. É uma outra coisa também que eu comecei a ter muito com o arquétipo do Sol. Ele me meio que desbloqueou a questão da minha fé. Eu voltei a ter fé, sabe? A ter esperança de que realmente é a gente que manda da nossa vida, que é a gente que manda da nossa realidade, que a gente pode sim realizar sonhos, metas, que tudo depende da gente. Então, assim, gente, esse arquétipo, ele é maravilhoso. De verdade. Eu fiquei apaixonada nesse arquétipo do Sol. Ele é incrível. Só que, gente, eu preciso ser sincera com vocês, tá? Eu não usei o arquétipo do Sol sozinho, só ele, porque quando eu tava estudando sobre ele, porque eu queria muito ativar esse arquétipo, porque eu já tinha visto muitas pessoas que eu sou inscrita no canal, aqui, né, no YouTube, falando desse arquétipo. E aí eu fui pesquisar certinho sobre, e aí eu vi que o Sol, ele é energia masculina, né? Então, ele ia me deixar muito masculina. Tipo assim, porque os arquétipos, eles desbloqueiam muitas coisas na gente, né? Então, pra não ficar com a energia masculina, porque o Sol, ele é masculino, então eu ativei junto com outro arquétipo, que eu não vou falar, tá? Qual que é o outro, mas é um arquétipo feminino, mas eu não vou falar ainda, porque eu quero que dê 3 meses com esse arquétipo, porque agora eu só tô usando ele, pra vir poder falar pra vocês sobre ele, tá? Mas assim, deu super certo os dois juntos, eu vou fazer um vídeo sobre os dois juntos, tá? Mas esse daqui é específico do Sol. Mas enfim. E assim, gente, de verdade, eu gostei muito. Ah, tem outra coisa que eu senti com o arquétipo do Sol, mas isso já é um pouco do lado sombra, só que a única coisa do lado sombra que o Sol traz, que na verdade não é nem um lado sombra, a gente nem é muito
usar dessa palavra de falar que é o lado sombra do sol, porque o sol é luz, né? É uma estrela. Então ele não tem literalmente o lado sombra, ele tem mais lado luz, né? Mas ele traz uma questão que você começa a se autoconhecer melhor. Ele começa a trazer as suas sombras. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou uma pessoa muito brava, eu sou uma pessoa muito chata, gente, assim. Gente, eu sou, mas eu sou chata, assim, com coisas específicas, entendeu? Só que, igual tem um assunto que eu não posso trazer aqui sobre o que é, que eu tava pegando muito no pé do meu marido. Muito, muito, porque, assim, era motivo de briga entre mim e ele, porque eu ficava enchendo o saco dele. Só que aí, depois que eu tive o lado do sol, depois que eu tive o arquétipo do sol, isso sumiu. Tipo assim, eu comecei a perceber que isso era meio que um defeito meu, sabe? Que eu não tinha que ficar enchendo o saco dele por causa disso. Assim, gente, tem motivos, tá? Mas é que eu não posso falar aqui, porque senão o meu vídeo cai. Mas assim, eu percebi que eu tava exagerando, sabe? Eu comecei a perceber meus defeitos, mas também comecei a perceber minhas qualidades. Então, assim, o sol ele é muito maravilhoso, porque ele traz seu lado sombra para que você conheça, para que você saiba, para que você aprenda a lidar com esse seu próprio lado sombra. Então, ele não tem um lado sombra. O sol ele traz o seu lado sombra. Então, é muito legal isso. Eu comecei a me autoconhecer com muita mais facilidade de verdade depois que eu ativei ele, viu? Gente, de verdade. Tanto que eu consigo perceber que a Sabrina de dezembro não é a mesma desse começo de ano. Muita coisa eu já mudei, tipo assim, muita coisa eu consigo perceber. Então, assim, é muito legal esse arquétipo. Outra coisa que eu lembrei também, que é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz do arquétipo do sol, é a criatividade, né, gente? Ele traz a criatividade, ele desbloqueia muita criatividade. Eu sempre vou bater na tecla. Eu sempre fui criativa, gente. Isso é uma qualidade minha. Só que com o arquétipo do sol ficou bem mais aflorada a minha criatividade. Então, por exemplo, eu tô escrevendo meu livro, né? Na plataforma lá que eu já até trouxe sobre pra vocês. Enfim. E, gente, eu já fiz 54 capítulos. Gente, 54 capítulos. Assim, é lógico que não foi tudo num dia só. Mas todo dia eu escrevo 5 capítulos, 6 capítulos. Então, tipo assim, eu percebi que aumentou minha criatividade de fato. Eu não tô tendo bloqueio de escritura, que era uma coisa que, apesar de eu ser criativa, eu tinha bastante bloqueio. Chegava, sempre em algum livro meu, chegava num determinado ponto que eu falava, nossa, e agora? Eu tô sem ideia. Gente, depois que eu tive o arquétipo do sol, não tive mais isso. Não tive esse bloqueio de escritura. Eu simplesmente tô escrevendo e maravilhoso. Então, assim, eu gostei muito desse arquétipo, gente, de verdade. Eu não tô mais ativando ele, tá? Eu preciso falar isso aqui pra vocês. Eu não tô mais ouvindo o áudio, tá? Eu não tô mais meditando o arquétipo do sol, não tô mais ativando ele. Mas eu também não desativei. Não desativei, né? Porque tem como a gente desativar. Mas eu não desativei o arquétipo do sol. Então, eu acredito que muitas dessas coisas ainda continuem dentro de mim. Todas as características positivas do sol. Então, assim, gente, de verdade, eu indico muito vocês a ativarem o arquétipo do sol, gente, porque ele traz uma luz, assim, uma coisa, assim, dentro de vocês. Vocês acordam, de verdade, vocês vão acordar com mais felicidade, com pensamentos positivos. Vocês vão acordar pensando que tudo já deu certo. Gente, é mágico, é incrível. Eu realmente amei esse arquétipo. Como eu disse, eu não tô, né, mais escutando nada, não tô mais, tipo, eu não continuei ativando, eu só quis ficar um mês com ele pra ver como seria, pra poder trazer aqui pra vocês e pra mim ter a minha experiência também. E assim, gente, foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Então, esse é o vídeo. Eu não tenho muito o que falar, tá, gente? De verdade, esse foi o vídeo. Porque as características que eu peguei do sol foi essa: a vitalidade, a disposição, pensamentos positivos, amor próprio, foco, né? Porque, de certa forma, como eu voltei a ter disposição para fazer as minhas coisas, então eu tô tendo muito foco, né? É uma coisa ligada à outra. Então eu tô tendo foco, eu tô conseguindo fazer tudo que eu queria fazer e antes eu não conseguia. Então, assim, gente, de verdade, ele é maravilhoso. Ele me trouxe muita luz mesmo, sabe? Me trouxe brilho, ele me devolveu um pouco da Sabrina passada minha. Então, assim, é uma coisa assim,
Eu não sei explicar. Antes, eu já fiz um monte de vídeo aqui falando pra vocês o tanto que eu tava infeliz, o tanto que eu tava depressiva, o tanto que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Gente, lógico que eu tô fazendo tratamento, tá, gente? Pra minha ansiedade, porque eu sou mãe, eu não posso ficar tendo crise, eu não posso ficar com a cabeça ruim. Tô fazendo tratamento psicológico, né? Tô tomando remédio certinho. Mas eu, mesmo assim, tava usando o arquétipo do sol. E, de verdade, gente, quando a nossa mente está sendo cuidada e a gente ativa um arquétipo desse, de luz, gente, não tem como você continuar num lugar ruim, entendeu? Então eu não tô aqui pra falar pra vocês que, você tem que ativar um arquétipo só e deixa o psicológico pra lá. Não. Pra que tudo funcione, pra que o seu cérebro funcione da melhor forma, é muito bom a gente usar arquétipos, lei da atração, pra gente realizar sonhos, pra gente melhorar e evoluir. Mas a gente precisa também buscar tratamento, tá, gente? Então, pelo amor de Deus. Eu fiz isso, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, eu acredito que a ajuda psicológica tá me ajudando também, né? Então, não é só o arquétipo, tá, gente? Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, que não é só o arquétipo. Tem muitas outras coisas, né? E é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Em breve, eu prometo que eu vou trazer pra vocês o vídeo falando sobre o arquétipo do sol, mais outro arquétipo que eu usei, que eu estou usando no momento ainda, pra falar pra vocês a experiência com os dois juntos, que foi maravilhosa também. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só comentar. E não esquece de me seguir no meu Instagram, gente, que eu tô postando todo dia conteúdo de arquétipo, lei da atração, banhos mágicos, energia, tudo. Gente, sério. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o meu arroba do Instagram. E, gente, me segue pra vocês me acompanharem por lá, porque lá, como eu posto todo dia, vocês vão ficar bem pertinho de mim, tá bom? É isso, e até o próximo vídeo. Tchau!